Prova de inglês da FUVEST é certamente uma das mais temidas e normalmente quando ela vem, você fez antes o Enem e sente o choque entre a prova de inglês do Enem e a prova da FUVEST. De fato, é uma prova muito difícil, porém, para quem está preparado, para quem segue a orientação, percebe que é uma prova até possível de alcançar. Eu vou falar para você o que torna essa prova tão difícil, o que a gente pode fazer para torná-la acessível. Uma prova que realmente define quem se preparou de quem não se preparou. E eu vou mostrar para você durante essa resolução. Vem comigo, até mais. Por favor, antes de começar a assistir o vídeo, deixa seu like. Ao longo do vídeo, conforme você vai assistir na resolução, faça comentários, faça perguntas, conversa comigo. Professor, não fazia ideia dessa palavra. Obrigado. Professor, o que significa essa palavra? Eu venho e respondo para você, mas deixa seu like, se inscreva no canal, comenta, me mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Dito isso, vamos lá fazer a prova. Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, meu nome é Celso, sou professor de inglês, eu sou especialista em inglês para o vestibular. Estou aqui para resolver com você a FUVEST 2024 e, de uma forma geral, orientar você para essas provas que vão chegar agora no final do ano. Se você está me assistindo agora em outubro de 2024, vamos lá, ainda dá tempo de você se colocar um pouquinho de intensidade, você consegue resolver alguma situação agora em cima da hora. Se você já me acompanha há algum tempo, você já sabe que a prova já está do jeito que a gente combinou, do jeito que a gente se preparou, do jeito que a gente se organizou. Você vai passar with flying colors, que é uma expressão em inglês, quando você passa num teste com uma boa nota. Se você está vendo esse vídeo em algum outro momento diferente, seja muito bem-vindo, está fazendo a coisa certa. Uma das primeiras coisas que você deve fazer durante uma preparação no vestibular é olhar as provas antigas. E aí você vai sentir alguma deficiência, alguma falta de alguma informação ali. Seja bem-vindo, venha para o meu curso, eu vou explicar para você como organizar a sua preparação para o seu vestibular, tá certo? Bom, não tenho muito o que dizer, né? A FUVEST é a prova da USP, a USP é a maior universidade do Brasil, isso só por conta disso já implica uma série de desejos, de vontades e também uma série de ansiedade. E quando você vai para a prova de inglês da FUVEST, a prova que vai te dar acesso à melhor universidade do Brasil, algumas coisas saem um pouco de controle, porque a prova parece impossível de ser feita. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a prova na sequência com que ela apareceu do modelo Q, tá? Prova Q, então a sequência numérica aqui é a que eu vou fazer, embora eu oriento sempre que possível você dar uma olhada na prova e fazer aquelas questões que você consegue resolver de primeira, só de bater o olho ali, pelo seu domínio você responde. Nessa prova, nós tivemos 3 questões nesse modelo. Você, com seu domínio, você olhava e já resolvia. A cada momento, eu vou dizer para você que tipo de questão é essa. Bom, mas o que eu vou fazer aqui é resolver essa prova na sequência com a qual ela se apresenta, tá? Então, tá aqui a questão número 3. Aí eu vou ter que colocar meu óculos, porque aí já não enxergo mais nada. A prova original tá aqui, tá? Tá aqui do meu ladinho, ó. Tô com a prova aqui. Mas o que eu fiz para melhorar aqui, ó? Tá vendo, ó? Tem que cortar. Tem que olhar aqui, rodar a página, tá? A prova tá aqui. Se você, eu acredito que todos vocês têm acesso às provas. Os sites disponibilizam, você tem as cartilhas, né? Que o pessoal tá fazendo um excelente trabalho de divulgação. Tá de parabéns o pessoal pelo trabalho de divulgação. Você tem acesso à prova. Para nós aqui, o que eu resolvi fazer? Eu achei que seria por bem editar, tá bom? Então tá aqui o texto em 3 slides, tá? E aqui a questão. Aí eu queria falar para você o seguinte: quando você for fazer a prova da FUVEST, sempre procure olhar a questão. É um pouco diferente do que eu já falei para você em termos de Enem. É diferente do que eu já falei em termos de Unicamp. E é muito parecido com o que eu já falei em termos de banca VUNESP. Então, tem banca que você olha a questão para saber onde você vai procurar o texto, ou
saber já se você vai identificar alguma coisa ali do seu prévio conhecimento e já resolve a questão, ou provas que trabalham muito com os distratores, tá? A FUVEST também trabalha com distratores, você vai ver. Mas é interessante você olhar a questão para entender que chão você está pisando. Isso não vale no Enem, isso não vale na Unicamp. Então, saber a prova que você vai fazer é muito importante. Cada prova tem sua maneira de se preparar. Certo? Tá entendido isso? Isso é muito importante. O conteúdo, entre aspas, conteúdo, porque eu já falei 1000 vezes, vestibular inglês não é conteúdo, vestibular inglês é habilidade. Ah, professor, mas o vocabulário não é um conteúdo? É, mas você consegue entender palavras que você não conhece e vai acontecer aqui hoje a partir do seu domínio de conteúdo, não, domínio de vocabulário e habilidade em leitura de textos. Embora vai ter questão aqui que você vai ver, o bicho vai pegar, não vai dar para você fazer se você não tem vocabulário. A questão fala assim: segundo o texto, a relação da imagem de Lama Linch como traidora do povo asteca, a pesquisadora Cordélia Candelária argumenta que a intérprete, no caso aqui, é a Lama Linch, tá? Como é que você sabe? Porque você vai lá no texto e esse tipo de questão é uma questão que a gente chama de scanning. O que é o scanning? É você buscar no texto a ideia do que está sendo dito aqui. Mas antes de fazer o scanning, você faz o skimming. O que é o skimming? É uma leitura superficial. Então você vem aqui, ó. Já sei que assim, tá falando do Hernán Cortés e do Montezuma, tá falando essa pesquisadora sobre esse assunto da conquista espanhola no México, a invasão espanhola para alguns, que é de verdade. Tá falando da Malinte, que talvez você, em algum momento, teve a sorte de ouvir na sua aula de história. É uma questão de história, tá? E, na verdade, eu vou até mais longe aqui com você. Eu fiz história, sou formado em história, minha licenciatura é em história. E esse Daily Gestor, o Gestor ali, ó, JSTOR.org, é o site, é o repositório dos artigos acadêmicos. Ou seja, toda pesquisa feita na universidade que gera conhecimento, coloca-se lá. Esse tipo de texto é o texto que nós lemos na faculdade de História. E esse debate é um debate presente hoje na América Latina sobre o papel da mulher e da Malinche. Então estamos reconstruindo a história da Malinche, estamos tentando entender o que aconteceu com ela. Isso aqui eu estudei no primeiro semestre na Universidade de São Paulo, na USP, na qual eu me licenciei como professor de história também. Nós estudamos esse assunto lá. Então, a prova da USP, a prova da FUVEST tem essa questão, sempre traz questões relevantes, atuais, mas num alto nível, tá? Você tem que saber ler inglês aqui. Então, você está vendo que está tendo essa discussão sobre o papel da Malinche no âmbito da invasão espanhola, da Guerra Azteca. Então, vamos ler o texto, porque se eu for aqui no intérprete procurar, o que eu acho aqui? Ó? Eu procuro intérprete, eu acho aqui no segundo parágrafo. Então, é que ela serviu como intérprete. Essa busca pelo termo já não resolveu a minha questão, tá? Tem questão que ele fala assim, ó. Argumenta que é intérprete, mas assim, a questão não é sobre a Malinche como intérprete apenas. A questão é sobre a Malinche como um todo, né? Então, vamos ler o texto com calma, ó. Os principais players... Players aqui no caso não é de jogo, tá? É player de ator. Os principais atores, as principais forças, os principais elementos ali na guerra hispânica azteca são bem conhecidos. O Hernán Cortés, o conquistador espanhol, e o Montezuma, o último imperador azteca. Lesser known, menos conhecido, embora não menos importante, é a multilingual exilada azteca mulher que foi escravizada e aí serviu como guia, intérprete e aí se tornou a amante do Cortés. Tá falando aqui da Malinche. Ela era conhecida como Dona Marinha, a Malinche,
Uma pequena pausa aqui, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Lesser known, though no less important. Isso aqui tá lá no meu curso. Isso aqui é comparatives, tá? Isso aqui é o uso do conjunção, o though, o embora, que quem está fazendo a prova da VUNESP sempre encontra com ele o though, embora, no entanto, porém, menos conhecido, porém, não menos importante, é a Malinche, tá? Então, o que ele está falando até agora? Os dois maiores nomes aqui na guerra entre os astecas e os invasores espanhóis, Hernán Cortés, líder dos espanhóis, o Montezuma, líder dos astecas. No entanto, que a gente chama lá na faculdade de história hoje, a gente fala mexicas, tá? A Malinche vai ter um papel importante. Ela, que foi escravizada, serviu como guia e intérprete, daí se tornou amante de Cortés, tá? Scholar é pesquisador. Scholar é quem publica artigos no Gestor. Então aqui, acadêmica, tá? Acadêmica e pesquisadora, a Cordélia Candelária, provavelmente uma professora universitária, escreve Her paramount value, o seu valor. O que é paramount? Não sei, é adjetivo? Ignora, não atrapalha, tá? Mas paramount tá acima do monte, né? É alguma coisa que excede. O seu maior valor para os espanhóis não era apenas linguístico. Ela era uma intérprete e liaison, aqui ó, é de ligação, de contato, de fazer, vamos dizer assim, a gente está no Brasil, sempre fala de futebol, fazer o meio de campo. É uma coisa diplomática, tá? As relações diplomáticas são diplomatic liaisons, é essa palavra aqui. Ela serviu como guia na região e conselheira sobre os hábitos e costumes nativos e crenças. Também serviu como estrategista. Então, aqui você conseguiu já entender uma boa parte do texto, né? As palavras que eu falei são palavras que aparecem na preparação. Então, aqui, ó, o uso do adjetivo, o uso do advérbio, muitas palavras semelhantes ao português, né? Algumas palavras de uso específico. Aqui eu tenho who como um pronome relativo, outro assunto que a gente estuda, né? E o que você percebe? Que essa Malinche, ela é diferente, ela é especial. Ela foi escravizada e aí foi cooptada pelos espanhóis, ou ela foi ajudar os espanhóis. O que aconteceu aqui com a Malinche? Né? E ela foi também, como é que eu posso dizer para você? Ela sabia muito sobre os costumes, as crenças e ela era uma estrategista. Então você percebe o quê? Que a Malinche tem algo a mais. Tem coisa a mais aqui nessa Malinche, né? Era isso. Ela era filha de um cacique asteca, né? Não necessariamente do Montezuma, do imperador, mas ela era filha de um grande líder asteca. Aí vem a explicação. Diz o quê? Esse pronome está fazendo referência ao que foi citado antes. O fato de ser filha do imperador asteca, ou de um cacique asteca no caso, não necessariamente imperador, gave her an unusual level of education, ou seja, ela teve uma educação de um nível incomum. Por ser filha do cacique, ela foi muito bem educada. Which she would later leverage as a guide interpreter for the Spanish, o que permitiu que ela pudesse, né, later, mais tarde, leverage, vem de level, nivelar, ou seja, ou cumprir as expectativas de uma guia intérprete dos espanhóis, ou seja, ter uma educação permitiu a ela isso. Throughout Cortés' travels, she became indispensable as a translator, not only capable of functionally translating from one language to another, but of speaking compelling, strategizing and forging political connections. Por meio das viagens do Cortés, ela se tornou indispensável como tradutora, não apenas de traduzir funcionalmente de uma língua para outra, mas falando com certa capacidade de entusiasmo, capacidade de convencimento, sendo uma estrategista e forjando conexões políticas. Tem algo que vocês não sabem sobre o México, sobre o Império Azteca ter sido destruído aqui, porque não está no texto. Talvez você tenha tido uma aula de história. O que você está percebendo aqui? O que chama atenção?
Nossa, que educação é essa que permite a Malinche falar espanhol, aprender espanhol e falar com convicção, capaz de convencer as pessoas? Esse é o poder de uma verdadeira educação, uma educação que liberta. E uma vez que você aprende muito bem uma língua, você consegue usar essa mesma habilidade para aprender outras. Então, se você não sabe nenhuma outra língua além do português, tá aqui, tudo bem, normal. Mas não perca essa oportunidade, que esse aqui seja o seu primeiro passo. Porque uma vez que você aprende uma língua, você aprende outra. E esse fato de você aprender línguas e aprender idiomas, né? O que a gente fala? Chego para você e falo que eu tenho um amigo que fala 5 idiomas. O que você vai pensar dele? Que ele é muito inteligente. De fato, ele é inteligente. Mas essa inteligência global é construída a partir da capacidade do cérebro entender as coisas. Então, se você entende um idioma, isso te traz muitas outras vantagens cognitivas, além de apenas saber uma língua. É isso que está acontecendo com a Malinche aqui. É isso que o texto está chamando a atenção. Integral as was to Spanish success, La Malinche is a controversial figure. Ou seja, não tem como você desassociar o sucesso da Espanha em conquistar o México, em derrubar os astecas, sem falar da Malinche. E realmente o papel dela foi fundamental. Não foi só ela, mas ela foi decisiva. Portanto, como ela entrou para a história? Ela entrou para a história como a traidora do povo asteca. Candelária cita outro historiador, T.R. Feuerbach, dizendo: If there is one villainess in Mexican history, she is La Malinche. She was to become the ethnic traitress supreme. Se tem uma vilã na história mexicana, essa vilã é a La Malinche. Ela se tornou a suprema traidora étnica, traidora de seu povo. Mas a Candelária vem e reconta essa história. But Candelária argues that La Malinche's act of turning her back on her own people makes more psychological sense when we consider that at young age she had been sold by her own mother into slavery. Lembra o que foi falado? Ela virou escrava, a própria mãe a vendeu como escrava. Então, no senso mais psicológico, dá para entender porque a Malinche virou as costas para o seu povo. Se a gente considerar que quando jovem, ela foi vendida como escrava. Aqui, ó. A Candelária argumenta que a La Malinche agiu virando as costas para o seu próprio povo, faz mais sentido num senso psicológico, quando a gente considera que, numa jovem idade, ela havia sido vendida por sua própria mãe à escravidão. A Candelária diz: What else could this outcast from the Aztecs, her own people, have done? O que mais esse tipo de outcast aqui, no caso, seria uma ideia aqui de maldição, tá? Poderia dizer dessa forma, mas eu não consigo ver, não gosto de ver a palavra outcast como maldição sempre. Aqui eu vejo outcast no seu sentido literal. Qual que é o sentido literal de outcast? Out é fora e cast, casta. Uma pessoa fora da casta, digamos assim. Não vou traduzir literal, mas eu entendi. E a Malinche não foi rejeitada. Vamos pensar num outcast como um rejeitado, um renegado, tá? Então assim, Candelária argumenta que o ato da Malinche de virar as costas para o seu povo tem um senso psicológico, mas quando a gente considerar que numa jovem idade ela foi vendida como escrava pela sua própria mãe. A Candelária pergunta: o que mais poderia essa renegada dos astecas, seu próprio povo, ter feito? Aí faz muito mais sentido, percebe? Do que a ideia do maldição e tudo mais. Outcast. A Malinche é uma outcast, é uma renegada. Ela foi rejeitada e ela devolveu essa rejeição, fazendo o fim do próprio Império Azteca. Bom, era uma questão que você tinha que ler o texto para entender, para ser capaz de responder, porque a FUVEST colocou na sua prova diversas alternativas de pedaços do texto, mas que não respondem à pergunta. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fechar a questão primeiro aqui. Da mesma forma que você fez no Enem, da mesma forma que você fez na Unicamp, fecha a questão. Qual foi o papel da Malinche?
A Malinche foi escravizada e, quando em contato com os espanhóis, se mostrou muito valiosa e acabou sendo uma importante, é considerada uma traidora do seu povo. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Então, segundo o texto, a relação da Malinche como traidora do povo asteca argumenta que é intérprete. Bom, aí aquele termo que a gente viu, outcast, como renegado, rejeitado, tá aqui, ó. Havia sido preterida no seio da família. A letra A tá conferindo. Letra B. Fez uso de idiomas em proveito próprio. Muita gente ficou em dúvida com essa aqui. E a questão, como eu falei, joga para te distrair. A Malinche como traidora argumenta que a intérprete fez uso de idiomas. Intérprete de idiomas, muita gente viu na letra B. Mas não foi em proveito próprio. Professor, mas ela deu um jeito na vida dela com isso. Sim, mas quem realmente usufruiu do idioma não foi ela só. Principalmente o Hernán Cortés. Então, ela fez uso de idiomas em favor do Hernán Cortés. Então, o problema aqui está na formulação da alternativa. Então, você continua com a letra A considerada correta. Letra C. Era invejada pelos privilégios alcançados. Não sabemos. Em nenhum momento a inveja apareceu. Ah, mas ela foi vendida pela... Não sabe, você está confundindo a história da Bíblia que você leu, né? Por inveja, mandaram embora o Moisés, porque ele não poderia ser, e ele voltou, enfim, né? Mandaram o Moisés embora para proteger, na verdade, né? Não foi inveja. O Moisés, dentro do Império Egípcio, ele sofria inveja dos outros irmãos, e no final das contas, o Império Egípcio acabou gestando aquele que iria liberar o povo judeu da escravidão. Letra D. Ignorou as vulnerabilidades do povo mexicano. Essa aqui não faz o menor sentido, tá? E letra E. Tentou se sobrepor aos líderes da época. Também não faz nenhum sentido. Ela entrou como auxiliar. Sendo assim, uma questão que eu considerei difícil, tá? Por quê difícil? Porque já havia um texto de alto nível, um texto acadêmico, embora ok de ler, mas para algumas pessoas é bem difícil. E o jogo que a FUVEST fez entre A e B pode ter atrapalhado muita gente. Quem leu o texto com calma e tranquilidade percebeu que a opinião da Candelária, o que importa é a opinião da Candelária aqui na pergunta. Quando eu venho aqui no texto, tá fácil, ó, é aquilo que eu falei do scanning. O que eu achei no scanning? Candelária argumenta que a Malinche explica que a Candelária, de certa forma, justifica o que aconteceu com a Malinche, as ações da Malinche sobre um aspecto, uma perspectiva psicológica. Está na letra A. Então, para quem tem facilidade com o texto, foi uma questão fácil. Para quem nunca chegou ao perto de um texto, nunca soube como aprender, foi bem difícil, tentou chegar ali pelo A e B. Faltava um pouco de vivência. Você já sabe o que você pode fazer, quem pode te ajudar com isso, tá certo? Vamos em frente? Próxima questão aqui. Na verdade, aquela questão tradicional FUVEST, um texto para 2 questões. Vamos lá então. Eu havia dito para você, dá uma olhadinha na questão, né? Vamos lá então dar uma olhadinha na questão. Ó. A 37 fala sobre, de acordo com o texto, um dos motivos para a disparidade relativa entre a prática de atividade física pelos alunos, segundo o nível de renda, né? E a 38, far less. Quem domina inglês já conhece essa expressão aqui, já iria acertar. Quem não sabe, mas quem sabe alguma coisa ia cair no distrator, quem não sabe nada ia ficar pelo caminho. Eu vou de novo ler o texto com você, tá? Então, tá aqui. Olha só. Over the last 2 decades, nas últimas 2 décadas, a tecnologia, as companhias de tecnologia
Policy makers, quem faz as políticas, o governo, né? O setor público é quem faz as leis, as políticas. As companhias de tecnologia e os policy makers avisam sobre uma divisão digital na qual as crianças pobres fall behind, ficar para trás, tá? Cair para trás, ficar para trás. Podem ficar para trás das pessoas mais afluentes. Afluente é uma palavra em português que talvez nem em português você saiba o que significa. Significa pessoa que tem dinheiro, riqueza, renda, tá? Colegas, peers. Então tá falando que as companhias, o pessoal tá falando que você pode ficar para trás, as crianças pobres, em comparação com as pessoas mais ricas, por não ter um equal access to technology, um acesso igual, equivalente, tá? Today, with widespread internet access and smartphone ownership, the gap has narrowed sharply. Talvez você não entendeu nada do que está escrito aqui, normal, eu vou explicar para você. Hoje, com widespread, um espalhamento wide, amplo, largo, uma larga distribuição do acesso da internet e propriedade, né, próprio, e muita gente com seu próprio smartphone, com seu celular, esse gap lá do meu Mind the Gap, que eu sempre chamo vocês, essa distância, esse vão, o que falta. Por que eu chamo Mind the Gap, o meu programa? Porque às vezes as questões de inglês é o que faltam apenas para você ser aprovado. Você nunca teve uma aula de inglês antes, que olhasse para a sua prova e explicasse o que é a sua prova do vestibular. Vocabulário, leitura. E como é que faz isso? Tem uma prática, tem uma maneira de fazer. Já existem práticas estabelecidas, organizadas, pensadas no vestibular para você poder vencer esse primeiro gap. E depois lá na faculdade você vai perceber, na universidade, que você vai precisar estudar inglês. Como o Caetano escreveu na canção que na canção Baby, que a Gal Costa canta, você precisa aprender inglês, né? Esse gap, essa distância, esse vão tem diminuído, narrow, narrow, estreito, tá? Narrow, estreitado, sharply, sharp, agudamente, ou seja, as empresas de tecnologia e os policy makers, as instituições públicas, quem faz as leis, fala, nossa, vai ter uma divisão digital, os pobres vão ficar para trás. Mas hoje você tem acesso à internet espalhado, todo mundo tem um celular. Então essa distância digital diminuiu. É isso. But with less fanfare, a different division has appeared. Com menos fanfare, com menos anúncio, ninguém percebe isso. Uma divisão diferente apareceu. Across the country, poor children and adolescents are participating far less in sports and fitness activities than more affluent youngest are. Por todo o país, crianças pobres e adolescentes estão participando cada vez menos em esportes e atividades fitness que os mais ricos estão fazendo. Call it the physical divide. Data from multiple sources reveal a significant gap in sports participation by income level. Chame isso da divisão física. Dados de múltiplas fontes revelam uma distância significativa em participação em esportes pela level income. Income é tudo que chega, income, entra. Nível de renda, ou seja, o pessoal achava que era o digital. Mas, na verdade, o que está diferenciando os pobres dos ricos são as possibilidades de praticar esporte. Far less, os pobres estão praticando cada vez mais. É por isso que eu acho muito difícil que a gente volte a conquistar um hexacampeonato tão cedo. Então é só pobre jogar futebol? Não é só pobre jogar futebol. Jogar futebol é uma capacidade de captar os melhores talentos. Isso vai por quantidade. Como o Brasil é um país pobre,
maioria da população é pobre, a população que tem capacidade de correr atrás de uma bola ainda é cada vez menor. As chances são cada vez menores. E aí, quem está chegando? Não está chegando a galera de talento, está chegando a galera que é mais insistente. É claro que os jogadores que estão lá são grandes jogadores, é claro, estão todos na Europa. Mas eles já não produzimos talento com a mesma... Porque talento é raro. Você precisa combinar talento com capacidade. Tá certo? E isso está acontecendo. A gente achava que era o digital. Mas as pesquisas apontam que o grande problema é o quê? Os pobres não fazem esporte, não têm acesso. Por quê? Vira a página. Isso é responsável... isso acontece por uma combinação de fatores é responsável. Spending cuts, corte de gastos, and change priorities, mudança de prioridades nas escolas públicas tem cortado, eliminado a educação física e o esporte organizado. Ao mesmo tempo, os jovens, a juventude nos esportes privatizados se tornou um negócio multibilionário que oferece novas oportunidades. Pelo menos para as famílias que can afford, têm capacidade, conseguem pagar. Mas afford não é pagar. Can afford não dá para traduzir português. É o nosso dou conta de pagar. Quem pode pagar? Centenas de milhares de dólares a cada temporada por taxas, né, do clube. Sabe, você vai no clube e paga lá uma taxazinha para fazer parte do time? Uniforme, equipamento, viagens para os torneios e pagar os técnicos. Um cara só vira técnico para valer, profissional, se for realmente profissionalizado, ou seja, se receber dinheiro para isso. Senão, continua sendo o pai do seu amigo que faz aquilo ali por prazer. Aí não vai virar, né? Nada contra o pai do amigo, muito pelo contrário, tudo a favor, porque é um abnegado. Mas ele não vive daquilo. Então ele não tem como trazer as melhores técnicas possíveis. What happened as sport has become privatized is that it has become the haves and have-nots. O que aconteceu com o esporte é que ele se tornou privatizado, tornou algo privado e se tornou aquilo de quem tem e de quem não tem. John Solomon, diretor editorial da Aspen Institute Sports and Society Program. Particularmente para as crianças de baixa renda, se você não tem acesso aos esportes dentro do ambiente escolar, where are they going to gather? Onde você vai fazer isso? A resposta é nowhere, em lugar nenhum. Tá aí, gente. Esse é o drama, tá? Embora, sim, a gente ainda tem grandes atletas. Recentemente, né? Acho que a nossa maior atleta olímpica hoje é a Rebeca Andrade, baixa renda, mas ela achou um programa na cidade de Guarulhos, aqui do lado de São Paulo. Tinha lá um programa do governo. E ela... Só que assim, ela é muito talentosa. Mas muito. Talento sem treino não adianta nada. Mas treino sem talento, você vai chegar longe. Mas não o suficiente para ser o melhor, o medalhista olímpico. Você vai chegar longe. Você precisa dessas duas combinações. Talento você não acha em qualquer esquina. Tá? Disciplina também não, mas isso é uma outra história. Então, eu já posso responder a 38, far less. O que você tem aqui na far less? Você está tendo o quê? Uma intensidade. Você está cada vez mais longe, mais distante. Professor, por que aqui a 38 não é B de distância? Pelo seguinte, a distância aqui não é física. A distância é metafórica. Muita gente sabe que o far é distância. E olhou para o far e olhou para a distância e falou, é essa. Só que o far less, ele o que é? Está dizendo que é muito menos. E o far aqui seria no muito menos a intensidade dessa distância.
desse que eles ficam para trás. Então, far aqui, embora seja distância no inglês literal, aqui ele trabalha como um advérbio de intensidade para menos. Você tem muito menos aqui, como a gente falou, né? As crianças pobres e adolescentes pobres estão participando muito menos dos esportes. Então, eu tenho aqui um advérbio de intensidade. E essa aqui, turma, essa é aquela que eu falei, tá? Para você. Não tem como. Essa aqui era a questão que você só poderia acertar se tivesse realmente uma preparação, tá? Não vou mentir para você. Porque o far tá por aí, né? Far away, far west, que é o faroeste, tudo mais. Mas sem saber o sentido dentro do texto, a tentação de colocar um B aqui era muito grande. E a grande maioria das pessoas foi aqui no B, tá? Sendo que era o D. E aí na 37, qual que é um dos motivos? Ué, não tem aonde praticar esporte. A criança pobre, se não praticar na escola, não tem onde fazer. Letra A. Abismo persistente entre as notas de estudantes ricos e pobres. Não falou sobre notas. Letra B. Corte de gasto. Sim. Mudança na prioridade. Sim. 37, letra B. Tá no texto aqui, ó. Combinação de fatores. Spending cuts. Corte de despesa. Mudança de prioridades. O que pode magoar um pouquinho agora. Fala um pouquinho sério agora. Como se eu não falasse sério o tempo inteiro, mas chamar você. O que pode magoar e frustrar você que está aqui assistindo e percebeu isso aqui agora é o seguinte. Essas palavras que eu marquei, que eu falei, que resolvem a questão, como é que eu vou saber essa palavra? Pode te dar um desespero, pode te dar um pouco de perda de perspectiva, no sentido, nossa, eu nunca vou saber isso. Nossa, eu nunca vou dominar esse tipo de coisa. Eu nunca vou dominar o vocabulário. Não é verdade, tá? Essas palavras que eu falei para você aqui agora, elas são as primeiras que você vai aprender. São palavras comuns do vocabulário. Então, quando você coloca essa prática, essa habilidade no treinamento, que a gente orienta a você, que eu te oriento, você vai perceber que você vai ganhando essa bagagem, tá? Não é imediato. Embora tem gente que me mandou, professor, mudou minha vida aqui e tal, né? Com uma semana. Essas pessoas, o que elas não perceberam? Que elas já traziam uma habilidade de leitura do português e aplicaram essa habilidade no inglês. E aí eu dei ali 3, 4 orientações e a coisa fluiu. Na pior das hipóteses, as pessoas melhoram em 90 dias. Na pior, tá? Deu muito ruim, 90 dias você melhora. O que te atrapalha? Ansiedade, insegurança, achar que não vai entender nada. Tem que colocar a leitura na rotina. E a leitura. Professor, não fiz nada de inglês, não fiz aula, não assisti, não sei o que é present perfect. É importante saber o que é present perfect, é legal. É importante saber conditionals. Mas antes é importante você fazer um esforço de conhecer palavras, tá? O foco está nas palavras. Então, essas palavras que responderam aqui a letra B são comuns. A hora que você pratica, você aprende, tá? Letra C, na preferência por jogadores com potencial superior para a competição. Isso é verdade, acontece, mas não apareceu no texto. Redução nas bolsas de estudos. Não foram citadas as bolsas de estudos. E na letra E, realização de campeonatos contemplados com as doações de ONG. Isso também não apareceu. Sendo assim, vamos em frente. Próxima questão. Próximas duas questões, a mesma história, um texto, duas questões. Vamos lá. Eu peço para você dar uma olhadinha aqui. Vamos ver a questão, né? A primeira questão sobre crítica à exposição de arte imersiva. Vou ter que ler o texto. E a 80, de acordo com o texto, muitos visitantes das exposições da arte imersiva demonstram. Para garantir, eu vou ler o texto com você, para não ter dúvida nenhuma. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto junto aqui. Vincent van Gogh, Salvador Dalí, Frida Kahlo.
Casual per users of ads everywhere would be forgiven for thinking that art galleries are enjoying some sort of golden age. Então, assim, as pessoas que olham os anúncios em todos os lugares podem ser perdoadas por pensar que as galerias de arte estão desfrutando de alguma era de ouro, uma era dourada. A verdade é menos excitante. Tá vendo o les aqui? Toda hora aparece, né? Sua frequência de leitura, essas palavras são comuns, tá? Então vamos lá. A verdade é menos excitante, mais cara e certamente mais deprimente. Depressing, deprimente. Isso não é uma arte simples, ordinária que oferece. É uma arte imersiva. A última criança querida, Love Child, criança querida do TikTok. E dos proprietários de warehouse, né? Que é uma warehouse? De depósito, de galpão. Quem é dono de galpão adora, porque eles vão alugar. Aqui em São Paulo, um museu, que eu esqueci o nome agora, que oferece essas artes imersivas, eu não lembro o nome do museu agora, né? Eu esqueci de pesquisar antes. Eu sabia que tinha essa questão, mas ele está numa região, antiga região industrial, próxima à Marginal Tietê. E é um galpão. O museu foi instalado em um galpão e agora é uma frequência de exposições de arte imersivas. Eu acho que a que mais fez sucesso esse ano foi a do Van Gogh. The first problem with immersive art. Eu estava fazendo a pergunta. O primeiro problema com essa arte imersiva. Ela não é actually very immersive. Actually, uma palavra que eu sempre falo para você. Actually, não é atualmente, de fato, na verdade. Então, qual que é o primeiro problema com a arte imersiva? Ela não é de verdade imersiva. A common trope of immersive retrospectives is to recreate original pieces using gimmick tech. Vamos dizer assim, um truque comum das retrospectivas imersivas é recriar as peças usando tecnologia. Mas apenas mirando o projetor numa tela branca não faz muito no sentido de uma estimulação sensorial. Percebeu? Qualquer um de vocês que tenha tido alguma chance... não fui... O que ele está falando? Cara, você projetar uma pintura numa tela branca não quer dizer que essa arte é imersiva só porque ela é grande. Meu elemento favorito de imersão mostra que eu tenho I have been to was there faithful to creation of... Esse aqui foi legal. Eu estava falando que esse aqui foi legal. O do imersivo, mas embora ele botou entre aspas, né? É uma recriação faithful, fiel do quarto do Van Gogh. Isso foi um fato como é que eu vou traduzir fit para você? Eu sei o que significa, mas é difícil traduzir. Um feito ambicioso, executado com alguma mobília e, claro, imitações de suas próprias pinturas. Mas essa aqui eu achei interessante, né? Porque tem o quadro do Van Gogh que ele pinta o seu próprio quarto, né? Aí o pessoal pensou, vamos fazer o quarto do Van Gogh? Aquela velha história que o Van Gogh morreu pobre e tudo mais, né? Enquanto projetores, o som, surround sound, o som que toma conta do ambiente e os lugares para sentar que são terrivelmente desconfortáveis são os principais da arte imersiva, tem também os headsets de VR. Esse VR você conhece. É a realidade virtual, são os óculos de realidade virtual. Mas muitas exibições não incluem esses quem? Os óculos de realidade virtual no preço do ticket comum. Então o meu retorno à realidade foi 2 vezes acompanhado por um
usher, funcionário, balançando, branching, uma maquininha de cartão de crédito. Ou seja, eu estava lá imersivo, segundo ele, né? Entre aspas. E estava numa realidade virtual, novamente entre aspas. Aí ele foi trazido à realidade 2 vezes. Por quê? Porque o cara chegou, para usar, tem que pagar. Sometimes these installations are so banal and depthless. Muitas vezes essas instalações são banais e sem profundidade. Visitors have often walked through installation entirely oblivious to whatever happened around them. Os visitantes frequentemente andam por toda a instalação totalmente o quê? Alheio ao que estiver acontecendo em volta deles. Apesar da fixação das experiências imersivas tem sido uma novidade, os produtos do trabalho é similar. Luzes desfocadas mostrando obras de pedaços de poucas obras gamificadas. Vamos ler primeiro em inglês, depois a gente vai. Disappointing light shows punctuated by a few gamified set pieces. Um show de luzes desfocadas por uma porção de brincadeiras gamificadas. Escrever como Leonardo da Vinci, pintar como o Van Gogh, ou seja, esse cara aqui odiou as exposições, entre aspas, imersivas, na opinião dele. Não trazem nada, é só uma reprodução grande, uma projeção enorme de uma obra de arte na parede, tudo você tem que pagar a parte, não tem nada ali de interessante. Eu discordo, porque eu parto da seguinte opinião. Se as crianças gostam, se isso interessa as crianças, se chama a atenção das crianças, tá valendo. Tudo o que interessa é para as crianças, tá? É o mesmo debate que eu tive 15 anos atrás sobre literatura. O que é literatura? Eu também já dei muita aula de literatura. Então, assim, eu teve uma época que a moda era aquele livro 50 Tons de Cinza, e todo mundo veio bater, que livro porcaria. Mas você entrava no metrô e tava todo mundo lendo aquilo. É o que eu falei da linguagem. Aprende uma linguagem, você desenvolve o seu cérebro numa outra direção cognitiva. Leia, faça a leitura, o seu cérebro vai tomar uma outra direção cognitiva. É isso. Mas quem lê isso nunca vai ler. Não, você não sabe. A leitura, a pessoa tem que despertar o prazer pela leitura, o gosto pela leitura. Tem um vídeo aqui meu falando sobre isso. Você tem que desenvolver o gosto pela leitura. Aqui é a mesma coisa. Se as crianças gostam, e o meu filho adorou a do Leonardo da Vinci, se apaixonou, se interessou e foi mais a fundo, tá valendo. Os caras fazem por grana? Faz por grana, sim. O proprietário do imóvel fica feliz? Fica. O cara que explora fica feliz? Fica. Mas é uma tentativa de aproximar das crianças desse mundo que a gente vive hoje. Se as crianças gostam, tá valendo. Então o cara aqui foi um pouquinho... Se você tem um conhecimento de arte, você vai se decepcionar. Não vá. Vai ao museu. Você já está treinado. Você já treinou, foi treinado para desfrutar do museu. É diferente. Percebe? Mas tem uma galera... E a grande, mas não foi treinada. Principalmente desde criança. Então, quem não foi treinado, vem cá, galera, olha como é legal. Então, eu discordo dele. Mas vamos responder a questão? O texto apresenta críticas às exposições. Eu entendi a crítica. Quais foram? Que ela é sem profundidade, tem que pagar tudo, não quer dizer nada. Vamos ver. Manipulação digital das imagens exibidas pelos usuários do TikTok. Isso é verdade. A galera vai para fazer TikTok, para fazer Reel pro Instagram, beleza. Mas o texto não falou sobre isso, a crítica não tá aí. Emprego das obras de arte para fins publicitários ilícitos. Nada a ver. Mas é que tem uma palavrinha publicidade lá, né? Então o pessoal ela tenta te enganar aqui. Letra C. Cobrança pelo uso de equipamentos para simular a experiência de imersão nas obras. Isso foi uma das críticas que ele fez. Essa
Eu estou considerando. Letra D. A falta de informação para o público leigo nos catálogos das exibições. Não falou nada sobre isso. Letra E. Investimento necessário para a criação da tecnologia usada nas instalações. Há um investimento, mas ele não falou nada sobre o investimento. Portanto, letra C. Próxima. De acordo com o texto, muitos visitantes das exposições de arte imersivas demonstram a fascínio pelas novidades tecnológicas utilizadas pelos curadores. Não, o pessoal passou lá oblivious, né? Sem percepção. Letra B. Desconforto causado pelo excesso de estímulos sensoriais. Tem um desconforto, né? Tem um desconforto, sim. Vamos ver se essa é a correta. Letra C. Curiosidade sobre a biografia dos pintores e os movimentos artísticos. Então, os visitantes não estão mostrando interesse, curiosidade, estão passando. O cara entra, vai, e aí? Legal. A letra B, então, tá errada, porque os visitantes não estão demonstrando desconforto. Existe esse desconforto. Eu lembro de ficar um pouquinho, nossa, muita coisa aqui, né? Mas para criança, meu filho adorou. Então, isso que interessa. Letra D. Apreciação pela informação oferecida por guias educadores. Não foi mencionado isso. E letra E. Indiferença diante das simulações das obras de arte. Então, tá aqui, ó. Os visitantes estão aqui, ó. Visitors have often walked through installations entirely oblivious to whatever is happening around them. Você podia não saber o que é oblivious a qualquer coisa que esteja acontecendo em volta deles. Então, assim, como é que você ia saber oblivious, né? Você poderia falar que é excitado, empolgado. Então, eu entendo que me fala que a prova foi difícil, tá? Eu entendo. Dá para gabaritar? Dá, eu falo que dá. A minha chamada para o curso é gabarito em inglês. Mas tem que ter uma preparação. Então, você chegou aqui, caiu de paraquedas. Putz. Então, eu entendo que tá difícil, tá? 80. De acordo com o texto, os visitantes demonstram o quê? Indiferença. Não, já fiz essa, né? Já fiz a 79, já fiz 80. Próximo texto. Tá aqui. Questão. Beworth. Se você é leitor, se você é uma leitora, você acertou. Você já sabe que Beworth é valorização. Se você não sabe, a prova selecionou exatamente você. Sinto muito te dizer, tá? Porque ela pegou uma palavra que esse vocabulário ou sabe ou não sabe. E tá aqui, ó. Quando o racismo e o sexismo não forem mais na moda, fashionable, a sua coleção de arte, e aí? Beworth terá valor, vai ser valorosa, vai ter valor. Só que o worth é uma palavra que com 30 dias, 45 dias de preparação, você cruza com ela. E foi isso que a FUVEST fez. Diferente dessa aqui, bestow. Bestow você precisa de 60, 70, 90 dias, às vezes 120. Às vezes 10 anos para cruzar com ela. Não. Eu conheço gente que fez curso de inglês, é fluente. O que é fluente? Sabe falar. Consegue resolver situações, mas não conhece a palavra. Por quê? Ela já demanda um pouco mais de gabarito de leitura, tá? Mas a bestow daria para você chegar aqui, ó. The art market won't bestow megabuck prices on the work of a few white males forever. O mercado de arte não vai mais os preços grandes, megabuck, grandes preços do trabalho de arte de apenas uns poucos homens, para sempre. O mercado não vai mais fazer isso com esses homens. Por 17 milhões e 700, você compra um simples Jasper Johns, uma pintura do Jasper Johns. Você poderia ter comprado pelo menos um trabalho de todas essas mulheres artistas de cor negras, tá? Mulheres e mulheres negras, tá? Elas são as duas coisas. Elas são mulheres e artistas e são negras, tá? Todas elas aqui, ó, uma lista.
Tem até Frida Kahlo aqui no meio, ó. Ah, então o cor aqui não é só negra, tá? É não branca. Ó. Remédios Varo não deve ser negra, deve ser hispânica. Marieta Robusti Tintoretto, né? Mulheres, bom. O importante é o seguinte, o importante aqui é que racismo e sexismo. Então você paga 17 milhões num Jasper Jones. Não é culpa do Jasper Jones, mas por ser homem, vai valorizado. O trabalho da mulher não é valorizado. Então, ou seja, o mercado de arte não vai para sempre o quê? Valorizar, bestow, favorecer, tá? Priorizar. Então, be worth, valorização. Então tá aqui, ó. Não vai mais, want, futuro negativo, né? Indica tentativa de angariar fundos para patrocinar artistas iniciantes? Não. Falta de incentivo dos museus a pintores vanguardistas? Talvez se fosse falta de incentivo a pintores negras e mulheres, né? Possibilidade de redução de valores financeiros das obras de arte consagradas. Não vai mais priorizar, não vai mais favorecer. A C, tá legal. Letra D. Ausência de qualidade artística de quadros tradicionais. Não. Crise financeira vivida por galeria de artes famosas. Não nesse trecho. Falou lá em cima, mas não nesse trecho. A prova acabou. O que eu tinha para falar da prova é isso aqui. 7 questões, tá? É uma prova, perceba você, é uma prova difícil, tá? Ela realmente foi elaborada no sentido de discriminação. E não no mau sentido, tá? Mas no sentido do que uma prova se propõe. Ela separa os preparados dos não preparados. E se você estudou inglês, um curso de inglês, se você comprou uma gramática de inglês, essa gramática, esse curso não te preparou para a prova. O que te preparou para a prova foi uma preparação específica voltada em leitura de texto e vocabulário, que eu organizo, tá certo? Estou aqui para te ajudar. Espero que você tenha sucesso nessa prova. Qualquer coisa que você fizer, quiser saber, comenta aqui. Aliás, eu devia ter falado isso antes, né? E não falei hoje. Deixa seu like, comenta. Deixa seu like, comenta. Passa para os colegas, mostra para todo mundo, mostra para o YouTube que esse conteúdo aqui é valioso para você. E se você precisa dessa preparação, você já sabe o que tem que fazer. Te aguardo na próxima, até mais. Valeu!